Desde o começo dos tempos, a voz é o instrumento mais usado, o instrumento de comunicação mais usado pelo ser humano. E por isso mesmo, o mais importante. Não só por isso, mas também por isso. Hoje, o universo dos locutores, o pessoal que trabalha com locução, sofreu, aliás, uma grande perda, que é a morte do Walter Lopes, o locutor oficial da TV Tem. Uma grande perda realmente para o mundo aí da locução. E o nosso tema de hoje aqui no Câmara Entrevista é justamente esses profissionais que nem sempre a gente vê, mas que sem mostrar o rosto, sem que a gente conheça, dão o seu recado, passam a sua mensagem e fazem com que a gente se divirta bastante, com que a gente tenha entretenimento, com que a gente tenha informação. E para me ajudar nesse bate-papo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre locução, sobre esse mundo que a gente não é propriamente nosso dia a dia, a gente trabalha com o som, mas também com a imagem, né? Hoje nós vamos conversar com gente que trabalha só com o som, gente que se faz entender usando apenas a voz. E para isso nós convidamos hoje o José Roberto Martinez, mais conhecido simplesmente como o Beto, Beto Martinez. Beto, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite de estar aqui falando com vocês sobre locução, sobre rádio, sobre gravação, um assunto que eu sou extremamente apaixonado. Desde quando começou essa paixão pela locução? Eu lembro assim de criança mesmo, que minha mãe ouvia as rádios, eu falava, puxa, como será que é lá dentro? Como será que funciona? E eu demorei para aparecer dentro de uma emissora de rádio para conhecer, depois da paixão, assim, uns 4, 5 anos ainda. E tem até um ditado que diz assim, quando você foi picado pelo vírus, acabou, é até a morte. Vicia. Vicia. Você tem alguns trabalhos, né, como locutor, né? Antes de ser locutor, você tinha uma outra atividade paralela, você era mecânico e agora você é só locutor. Você tem alguns trabalhos, né, como locutor já. Olha, na verdade, eu comecei na locução em 83, né, 1983, na Rádio Itaipu, fazendo programa sertanejo e tal. Aí depois eu fiquei alguns meses lá, pouquíssimos meses. Retornei no final de 88, também na Rádio Itaipu. Não parou mais? Desde então, graças a Deus, nunca mais eu parei em rádio. Nós temos aqui um trechinho de uma locução sua, até eu vou pedir pro Beto colocar, para que as pessoas que estão em casa nos assistindo possam conhecer um pouquinho da sua voz. Beto, por favor, põe pra gente aí o trabalho do Beto, por favor. De Beto para Beto. Never before when the reality of optimism sacrifice and so close to home. A 7-Heaven landmark event in the WB Monday. A story Jesus began worldly told when the world's lasted reigns. And one back experience. Michael Jordan to the max. What close some heroes, hope some home, hope some heroes get even bigger. Tá aí, então, it's a modern day mystery. Esse é um dos trabalhos seu que a gente tem aqui. Fala uma coisa, Beto, você, para manter essa voz, você toma algum cuidado? Por exemplo, os profissionais evitam álcool, uma alimentação balanceada, você faz alguma coisa para cuidar, para manter a saúde da sua voz? Assim, eu não bebo, assim, mesmo por hábito, né? Não bebo, nunca fumei e tal, mas manter, assim, olha, eu faço isso, eu sei como tem que fazer, né? Mas eu não faço, né? Para ser sincero, por relaxo até. Eu acabo não fazendo. E tem uma coisa assim que a gente aprendeu em cursos de rádio para manter tal, ter uma voz legal sempre em dia. Comer maçã, que ela é adstringente para as pregas vocais, tomar água na temperatura ambiente, essas coisas. Mas para ser sincero, por relaxo, eu acabo não fazendo isso, né? Por relaxo, pela correria mesmo do dia a dia, né? E é mais isso daí. Mas eu acredito assim que a maioria faça, né? Eu acredito nisso. Quando a gente ouve uma voz, como foi o caso agora dessa gravação curtinha aí, né, da sua locução, e a gente não conhece a pessoa, a gente faz uma imagem, a gente cria uma imagem imaginando como seria a pessoa.
É comum pessoas que não conhecem você, ouvem a sua voz e depois ficam sabendo que aquela voz que ouviram era a sua. É comum as pessoas se admirarem? Nossa, mas eu pensei que você fosse diferente. Olha, comigo acontece uma coisa engraçada, porque eu trabalho com humor no rádio também. Eu faço humor na Rádio Jauense. Eu tenho um programa de humor lá que chama A Hora do Matuto e faz 14 anos que está no ar. E as coisas que acontecem, assim, eu pensei que você fosse mais velho. Eu achava que você era mais velho. Estava conversando com o nosso amigo Carlinhos aí em off, a gente estava conversando, um dia eu gosto de fazer caminhada, eu estava fazendo uma caminhada ali perto do Padre Sani, encontrei com a família do meu amigo Bibi Costa, estava todo mundo lá. Ele me chamou, Beto, vem aqui, vou apresentar minha família para você. Tinha umas 20 pessoas ali no domingo à tarde, aí uma senhora falou, você é o Beto lá da Rádio Jauense? Isso, puxa Beto, fiquei tão contente de ter te conhecido, saber que você é uma pessoa normal, né? Normal. Eu falei, puxa, isso é novidade para mim também. Como ela pensou que você fosse? Acho que meio louco, porque você faz um trabalho de humor, né? Então as pessoas não te levam muito assim a sério, né? Mas, para ser sincero, até eu não sabia que eu era normal, viu, Vera? Depois disso que ela falou, para mim foi novidade. Mas você quer ver uma coisa? A gente tem aí algumas gravações, justamente para a gente ilustrar. A gente ouve a voz, mas não sabe como é a pessoa. Então, a gente cria uma imagem. Então, a gente vai mostrar agora o Carlos Seide, que é o locutor que faz a voz do Seu Madruga, lá do seriado do Chaves. Eu nunca imaginei que quem faz a voz do Seu Madruga fosse desse jeito. Vamos lá, Beto, você tem no pontinho aí? Mas o que significa isso? Quem foi que fez isso? Mas olha só isso. A senhora está fazendo a barba? Como não, chefinho? Eu te dou até mais se me fizer esse favor, viu? Acabou? Você imaginava que o dublador do Seu Madruga fosse assim? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem uma coisa assim muito legal na locução, que eu sou apaixonado por esse assunto, locução e voz. Existem dois tipos de locução, Vera, assim, na minha modesta opinião. Tem o animador, né, que é o trabalho que a gente faz na rádio, o animador, e aquele trabalho de locutor de cabine. São exigências diferentes. São exigências totalmente diferentes. Por exemplo, nessa gravação de trailer de filmes, para comerciais. Então, são assim, trabalhos mais sérios, com a voz mais impostada, às vezes mais natural. Né? Existem, por exemplo, locuções que você ouve em rádios FM jovens. Alô, aqui você está ouvindo as ZY. E existem outros tipos de locução que você ouve, por exemplo, na Rádio Cultura de São Paulo. Está ouvindo uma locução, lá de repente você está ouvindo aqui na Rádio Cultura de São Paulo, musical, música brasileira, e aí vai por aí por diante. Quando você vai gravar um comercial, você não pode perder essa sensacional promoção. E tem alguns outros tipos de locução. Não sei se você lembra, tomara que você não lembre, viu, Vera? Tomara que você não lembre. Eu não tenho nenhum problema em me lembrar. De uma propaganda, acho que era da Cleibon, que o locutor falava assim, tá gostando. Uma criancinha assim num desenho, de repente ela vinha com aquele bocão, lembra daquela voz? Eu lembro. Então, desde aquela época eu falava, puxa, olha a voz desse cara como que é legal, ouça a voz desse cara para ver como é legal. Mais ou menos. Então, quando eu assisto TV, ouço rádio, eu vejo assim, com olhos diferentes de uma pessoa normal. Você busca a parte técnica. Eu busco a parte técnica, a parte de admiração mesmo do trabalho da pessoa. Mas você quer ver, ó, a gente tem mais um vídeo separado, é o Valdir Santana, que é o dublador do Homer Simpson. Vamos dar uma olhadinha, Beto, por favor. Muito obrigado. Gente, eu sou... Cadê? Marge, o que eu falo? Olha, eu estou muito feliz porque nós estamos num
num encontro maravilhoso que vai acontecer no próximo... Me deixa ver. Ai, eu tô chegando agora emocionado. Mais de 10 mil pessoas esperam para o maior evento multitemático do Rio Grande do Sul. Tá aí, então, Você imagina um cara desse dentro de casa? As primeiras locuções que ele fazia, não era... Ele tá brincando aí, né? Ele tá brincando, mas você imagina um cara desse dentro de casa, andando pela casa, falando sozinho. A esposa, os filhos... Pô, meu pai não deve ser um cara muito normal, né? Até ele chegar nesse ponto, imagina essa situação. Puxa, meu pai fala tão esquisito, olha, meu pai faz umas imitações, o pai do meu amigo não é assim, entendeu? Acho que todo locutor tem um pouquinho de louco. Tem, já até fala, locutor. Mas você quer ver, ó. Locutor. Porque senão seria apresentador. Tem o Nelson Machado também, a gente separou, que a gente escolheu justamente esses personagens que todo mundo conhece, né? Só para ilustrar. O Nelson Machado, ele é o dublador do Kiko. Vamos ver, então, um pouquinho desse. Sim, mamãe! Gentalha, gentalha! Eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado por isso, né? Então... Não tem nem o que comentar, não tem o que comentar, né? Mas o mais interessante, Beto, assim, é a gente ver quando a voz dá vida para uma situação, para uma imagem, né? A gente vê comerciais de TV em que você às vezes não tem a imagem, é só a voz. E quando a gente assiste aquilo, a gente cria uma imagem mental, né, daquilo que tá ouvindo. No caso dos desenhos animados, eu acho muito interessante, porque o que dá vida para aqueles desenhos não é a movimentação deles, né? Porque a movimentação sem o som seria nada. É a voz do dublador. A gente tem também alguns trechinhos aí de personagens da Hanna-Barbera sendo dublados. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que é também. Vamos ver. Socorro! Socorro! Livre! Agora finalmente estou livre! Livre! Agora finalmente estou livre! Minha nossa! Tá aí, então, esse é um dos personagens aí do Hanna-Barbera. Você imaginou a gente assistir, ver esses desenhos, mas sem a voz? Como um comercial que tinha na TV antigamente, que ele dizia assim, ó, era do Oliveira Neto, ele dizia assim: quando seus cabelos começam a cair, não passe ridículo, use logo capilotom. E aí, eu fui um dia conhecer Oliveira Neto e ele era careca. Mas você ficou decepcionado. Fiquei decepcionado. E que vozeirão tem Oliveira Neto, né? Beto, eu vou pedir uma pausa, a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua conversando. Espera um pouquinho, Opa. Tá? Zé, pra que esses lápis? Mãe, você não sabe? Prato colorido que faz ficar forte. É, mas não é assim que colore. É com arroz, feijão, carne, legumes, verduras. E uma fruta de sobremesa. Mas tá igual do papai. Como é que você acha que eu faço pra ficar forte? Prato colorido. Acho que eu também tô precisando de um desses. O Ministério da Saúde investe em ações para que você tenha uma vida saudável. Faça a sua parte, mantenha uma alimentação equilibrada e faça atividade física regularmente. Viver bem é viver com saúde. Não tem nada que pode mudar o meu passado. Mas tem algo que pode mudar o seu futuro. Ter um Brasil sem armas não vai trazer o meu irmão, Meu pai. minha mãe, minha irmã, meu filho de volta. Mas pode impedir que você perca alguém da sua família. Eu não quero que você sinta o que eu estou sentindo agora. Não. E isso a gente pode fazer. Sem armas, sem tiro, sem morte. Tire uma arma do futuro do Brasil. Ministério da Justiça, Governo Federal. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou pro hospital, ué. Que hospital, dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor.
É coisa boa. É a saúde mais perto de você. É sempre hora da população e prefeitura se unirem contra a dengue. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua cidade. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Quem diria que o trabalho do Manuel em Manicoré ajudaria a proteger o meio ambiente e a deixar os pratos do chefe Silveira deliciosos em São Paulo? O nosso sustento depende da nossa floresta. Com os recursos do Fundo Amazônia, o BNDES financia projetos de uso sustentável da floresta, como o do Manuel. Agora a gente vende a castanha aqui para a indústria. Aí a nossa renda aumentou, olha só. Quando o BNDES apoia a conservação da Amazônia, transforma a vida de muita gente. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Nosso Câmara Entrevista está de volta. Hoje a gente está falando da voz, mais propriamente de locução, e o Beto Martinez está aqui para nos ajudar nessa tarefa. Você é casado, Beto? Eu sou apartado, separado, namoro e pretendo um dia ser um cara sério. Tá, acho difícil. Mas deixa eu falar então, antes dessa namorada, alguém já se apaixonou por você por causa da voz? Não, que eu me lembre não. Sim, que eu me lembre não. Não, que eu me lembre não. Porque para começar assim, né, Vera, no rádio, o trabalho que a gente faz no rádio, não é essa voz assim que a gente está conversando aqui. Eu faço um trabalho totalmente diferente, né? Por exemplo, eu começo o meu programa totalmente diferente do que todo mundo começa. Hoje o rádio já não é mais tão formal, né, Não, Beto? não, tá mais informal. Eu, por exemplo, começo o meu programa assim, 8 da manhã, mais 30 minutos, minha nossa, onde eu vim parar? Mais ou menos por aí, então, acho que não dá para se apaixonar por um tipo de voz dessa, né? Assim, mais ou menos por aí, né? Mas você já usou a sua voz para conquistar alguém? Não tem como negar, né? Você pega o telefone, deu certo, às vezes dá certo, né? Você começa, oi, tudo bom? Começa, sabe, não tem, se eu falar que não, é mentira. Todo mundo faz isso, né? As pessoas, elas jogam aquilo que ela tem, assim, as suas armas mortais, né? Para fazer a conquista, né? No seu caso, a voz. No caso, a voz. Que eu chego a usar a voz, assim. Você falou que, a gente estava conversando durante o intervalo, você falou que o rádio, antes ele tinha um padrão, né? Ele obedecia a alguns critérios de formalidade e agora o rádio é mais flexível. Você mesmo começa o seu programa brincando desse jeito, assim, com essa tranquilidade. Você acha que é justamente por causa de ser tão informal que o rádio está sobrevivendo, apesar da televisão, da internet? O rádio continua firme, forte? Olha, nós que trabalhamos no rádio, nós temos uma consciência. Nós somos, primeiro, prestadores de serviço, nós somos companhia, nós sabemos, principalmente, eu tenho uma vivência de 16 anos de rádio FM e aproximadamente 14 anos de rádio AM. Então nós sabemos, principalmente o rádio AM, que as pessoas que nos buscam, elas buscam companhia, elas querem companhia. E nós sabemos que elas querem isso. E elas também são, aliás, excelentes companhias para nós. Nós temos aquela interatividade por telefone, pela internet, está fazendo um programa de rádio, tá falando com a pessoa no MSN, nós fazemos questão de divulgar o endereço para a pessoa interagir com a gente, né? Mas antigamente a coisa era bem diferente. Por quê? Se começava um programa de rádio, era mais ou menos assim: muito bom dia, senhores ouvintes, nós estamos aqui na rádio tal, começa agora o nosso programa, até às 11 horas da manhã, você é o nosso convidado, sobre o patrocínio de Biotônico Fontoura, mais ou menos por aí. Hoje já não é mais assim, hoje já mudou totalmente, hoje já tem aquela separação de animador e locutor. Então eu falo assim, que lá na rádio onde eu trabalho, eu sou animador. E na minha casa, no meu estúdio, conhecidos hoje, muitos locutores fazem isso, o home studio, lá nós somos locutores. Lá nós fazemos o trabalho verdadeiro de locução. A gente fica, às vezes, pensando, por exemplo, no caso
de um locutor, alguém que trabalhe em TV, enfim, pessoas que trabalham com... que o ofício exige criatividade, a gente está sempre buscando inspiração, e a gente está sempre buscando mestres, pessoas, né, que possam, de alguma forma, fazer com que a gente consiga agregar mais para o nosso trabalho. Uma voz masculina que você goste, que te inspira, que você estude. Olha, a voz masculina no setor de locução é o Ferreira Martins. Ferreira Martins? Uma das vozes mais caras do Brasil. Será que nós temos alguma coisa do Ferreira Martins, Beto? Eu acho que... Vamos ver se a gente tiver alguma... Disque denúncia. Ligue. Ninguém vai saber que você ligou, mas você vai saber que ajudou a acabar com sequestros. Disque denúncia 0800 15 63 15. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Você tem o direito de saber. É nosso dever informar. É interessante que às vezes a gente ouve uma voz como essa que a gente acabou de ouvir do Ferreira Martins, é um negócio quase visceral, né? Parece que o corpo inteiro se agita, né? Quando ouve a voz. Por exemplo, na rádio que eu trabalho, no caso a Jauense, eu faço esse trabalho de animação, mas houve época em que era no mesmo prédio da rádio, a Rádio Antena 1. Então eu gravava vinhetas para a emissora de Jaú. Então eu fazia outro tipo de voz. Aqui na Antena 1 você ouve 56 minutos de música por hora. Antena 1. E aí vai, 101,1. Antena 1. Mais ou menos esse tipo de trabalho. Eu tenho admiração pelo Ferreira Martins, mas também eu tenho admiração por outro mestre, e que eu faço isso no meu programa inconscientemente. Depois eu percebi que eu fazia isso, o Chacrinha. Eu faço questão que o meu programa de rádio seja mais ou menos igual ao do Chacrinha. Eu lembro que o meu pai ouvia e falava, putz, homem é sem educação, ele não deixa o cara cantar, ele fala em cima, e eu falo em cima, eu coloco efeito, eu coloco barulho, eu berro em cima. Então, sabe, são dois estilos assim, totalmente diferentes, né? Mas eu admirava o programa do Chacrinha. Esses dias eu estava assistindo no canal Viva da Globo, no sistema de canal fechado, estava passando o programa do Chacrinha no dia de carnaval. Poxa, fiquei assistindo e falei, poxa, esse cara era um mestre da comunicação. Talvez tenha sido um dos maiores, né? Se não com o maior, certeza, um dos maiores na com história certeza, da nossa TV. Né? E um dos caras mais respeitados e admirados no meio artístico. Então ele já dizia, quem não se comunica, se estrumbica. E você falou num ponto muito interessante, que é o lance da criatividade. Se um locutor ele entra numa emissora de rádio e o cara lá falou, aqui é assim que funciona, não dá certo. Não dá, graças a Deus eu falo assim, trabalho num lugar, no caso a Rádio Jauense, que me dá total liberdade para tocar tipo de música. Eu mudo, de repente, agora eu não toco mais sertanejo. Agora eu vou tocar só isso. Então a gente sempre vai buscando o melhor para o ouvinte. Para o ouvinte, não para mim. Será que o ouvinte está gostando do que eu estou fazendo? Será que o meu patrocinador está feliz comigo? No caso, eu fiz uma mudança drástica no meu programa há coisa de 2 anos atrás. Tinha técnico de som e eu falei, puxa, eu queria tanto eu estar na mesa, eu quero ser o dono do gatilho também, né? Então eu fui para a mesa de som fazer a locução. Então eu percebi que o negócio ficou mais dinâmico, não por culpa do operador, porque o operador não é obrigado a saber o que eu estou pensando. Então, tem uma outra visão. Eu tenho uma outra visão, a visão dele, cada um. Então eu fui para a mesa e, consequentemente, mudei todo o estilo de música do programa, que eu toco hoje flashback internacional, nacional. Eu nunca quero estar fazendo aquilo que o meu amigo, o meu colega está fazendo, que eu admiro também. Eu sempre procuro ser diferente, criar vinhetas diferentes, vozes diferentes, brincadeiras diferentes, efeitos diferentes. Você falou do Ferreira Martins, uma das vozes que você mais aprecia, e uma voz feminina que você goste bastante. Que voz que você aprecia? Olha, eu sempre admirei a voz da Valéria Grilo. Estamos empatados. E ela tem uma voz assim cheia, fabulosa. Quantas vezes eu assisti o Jornal da Cultura para ouvir a voz da Valéria Grilo? Vamos dar uma olhadinha? A gente também foi buscar imagens da Valéria Grilo para poder mostrar para as pessoas que ouvem a cultura, mas ainda não conhecem essa bela mulher.
Esta é a fortaleza do Tigre à beira do mar. Há mais tigres nessa faixa de mangue do que em qualquer outro lugar do mundo. O Delta tem muitas histórias de tigres devoradores de homens. Deste medo surgiu uma adoração intensa ao tigre. O tigre tornou-se um deus. O nosso horário de atendimento está à sua disposição de segunda a sábado, das 9 às 21 horas. Por favor, volte a nos ligar. Ô, Beto, que inveja. Se eu Essa tivesse... voz essa mulher é maravilhosa. Se eu tivesse uma voz como ela, eu acho linda, eu adoro a voz dela. Eu Linda, aprendi lindíssima. uma coisa assim, Vera, uma vez com uma fonoaudióloga, que ela dizia assim, ó, nunca nós devemos comparar a nossa voz com a voz de outra pessoa, porque a nossa voz, literalmente, faz parte da nossa personalidade, né? Às vezes, você com a voz dela ou ela com a sua voz, não consegue, puxa, não dá certo, né? Assim, eu creio nisso, que o nosso Criador, né? Falou, puxa, Você quis me animar, né? Não quis te animar. O nosso Criador é perfeito, né, Vera? Ele falou, não, vou fazer essa mocinha com essa voz, aquela mocinha com outra voz. A voz vai dar certo com a mocinha. Essa outra voz vai dar certo com outro mocinho. Acho que mais ou menos por aí. É bom, Beto. Vou me esforçar para pensar assim. Então. Quando você, no dia a dia, você trabalha, mas tem um tempinho, uma parada para descansar. Você, nessas paradas, estuda esses profissionais para aprender mais com eles? Sempre, sempre. Eu sou um dos maiores frequentadores do YouTube. Né? Eu vejo lá, por exemplo, grandes vozes, Ferreira Martins, visito o Clube da Voz da internet, admiro o trabalho, por exemplo, de Hal Douglas, Dom LaFontaine, que são mestres dos trailers de filmes. Recentemente, em 2008, o falecimento do Dom LaFontaine. Então, sempre estou vendo esses vídeos, sempre admirando, primeiro para poder aprender também, né? Estilo de locução. Se você fizer uma comparação, por exemplo, Dom LaFontaine, ele tem um estilo de voz bem grave. O Hal Douglas é um outro estilo, ele fala sussurrado. O meu estilo é falar sussurrado, porque para começar não tem um vozeirão, assim, aquele vozeirão, não tenho, né? Mas eu procuro usar aquilo que eu tenho. Beto, a gente já está terminando, mas deixa eu fazer mais uma pergunta ainda antes, rapidinho. Em locução, o que é mais difícil? Impostar a voz ou interpretar? Eu acho que as duas coisas são difíceis. Eu estou aprendendo a fazer locução de cabine, coisa de uns 4 anos para cá. Por exemplo, quero gravar um comercial mais formal. O que eu tenho que fazer? Não só impostar a voz, escolher o horário adequado para gravar. Quando eu vou gravar à noite, por exemplo, eu estou cansado, já perdi energia, a voz já não sai mais, a criatividade já não funciona, a articulação já não é mais a mesma. Quando eu vou fazer um trabalho assim mais sério, que tem que ter uma voz mais impostada, mais formal, eu procuro gravar pela manhã, que eu estou com energia, que a voz está sendo legal, está descansada. E tem alguns segredinhos, por exemplo, o volume do microfone, a distância do microfone, o equipamento. Eu comprei um equipamento amador na época, depois que eu me apaixonei por esse tipo de gravação, já tratei de comprar equipamento importado, microfones, mesa Behringer, coisa assim mais, para eu ficar cada vez mais próximo daquilo que eu quero chegar. Beto, você quer deixar seu celular? Eu sei que você está também no Facebook, se alguém quiser contato com você, o Beto está no Facebook, José Roberto Martinez com Z. E você quer deixar o celular também, Eu Beto, quero deixar o meu contato, é 9756-3720, 9756-3720. Na verdade, no Facebook está assim, ó, Beto Locutor 2 vezes. Aí o cara pergunta na rádio, por que é Beto? 2 vezes? Eu falo pro cara, né, Vera? Pergunta pro cara do Facebook, que ele não me deixou colocar uma vez só. Né, Vera? Porque eu não consegui, né? O meu e-mail, betoradio@hotmail.com. Quero agradecer demais, né, pela oportunidade. Eu que agradeço. Amei vocês, amei ser chamado aqui. Falar de um assunto tão apaixonante que é a voz, que é o rádio. Sem dúvida nenhuma, Beto. E mais uma vez, antes de terminar, não dá para não falar, o universo da locução sofreu uma perda muito grande. Domingo passado morreu Walter Lopes, que é o locutor oficial da TV Tem,
muito jovem, morreu aos 48 anos e vai deixar um vácuo muito grande aí. É realmente uma perda para os locutores e também para as pessoas que gostam de televisão, que assistem televisão, não é, Beto? Antes de sair de casa, estava assistindo a Globo e estava passando lá, puxa, fiquei muito chateado. Aí falou assim, essa voz é inconfundível. Falei, puxa, qual será que é? Essa voz era a marca registrada. TV tem, a TV que tem você. Era aquela voz. A gente não vai ouvir mais na voz infelizmente do Valtinho, como ele era chamado, né? Mas Deus chamou para fazer locução no céu. Que bom. Acredito nisso, acredito nisso. Valtinho, agora você vai fazer locução na FM aqui de cima. Beto, obrigada. Viu? Obrigado você, fica com Deus, viu, pessoal? Esse foi o Câmara Entrevista de hoje. Beto Martinez, locutor aqui da cidade de Jaú. Até a próxima.